cumprindo o dever constitucional de informar. Nós, jornalistas, advogados, como temos uma função pública, nada mais trivial do que estarmos aqui na TV informando, prolatando nosso conhecimento para que as pessoas não possam incorrer em erro e nem ilegalidade. Muito bem, Dr. Carlos Júnior, que foi presidente da OAB Subseção de Barras, é conselheiro federal da Ordem eleito na última eleição, e a gente vai falar sobre propaganda. Tem muita dúvida, Dr. Carlos, eu mesmo tenho dúvidas. Por exemplo, hoje o assessor de um candidato da chapa do Podemos, ele disse: eu gostaria que você entrevistasse o candidato para ele falar das suas principais propostas. Eu vi que você entrevistou pelo menos aí uns 30 candidatos de todos os partidos. Mas eu não posso mais, gente, porque a propaganda já está em curso. Eu agi certo de dizer que não posso? Eu ainda posso? Não, né, doutor Carlos? Primeiro, cumpre ressaltar a todos os que nos assistem que as regras eleitorais, ela é uma forma de imposição da manutenção das liberdades. Apesar de o sufrágio, a democracia, o voto, ele ser necessário para que mantenham as liberdades, mas é preciso regras. Por exemplo, nós temos que ter regras do dia do alistamento eleitoral, do dia que pode mudar de domicílio. Se não tiver essas regras, vai virar uma bagunça. Então, por isso que é necessidade, é o chamado positivismo da democracia. Então, é importante que tenha essas regras. E uma das regras importantes que devem ser faladas é justamente a tentativa do abuso do poder. Nós estamos numa sociedade isonômica, nós temos que manter a igualdade de todos, inclusive da participação de todos. Se você permitir que um candidato a vereador esteja aqui falando de suas propostas, é necessário que outros candidatos também tenham essa oportunidade de falar, para essas pessoas falarem e lançarem também suas propostas e também contraditar ou concordar, enfim, é a igualdade de oportunidades, a justiça distributiva que vem lá de Aristóteles, lá da filosofia jurídica da antiguidade. Então é importante que tenhamos as liberdades, a igualdade, a isonomia, que seja aplicado na prática. Então é muito importante que isso aconteça. Tá aí então, doutor Carlos Júnior, nos orientando, né? Não dá para entrevistar depois de iniciada a campanha, porque ela começou no dia 16 de agosto. Antes era pré-campanha, ok, mas agora há regras definidas. Inclusive, quinta-feira agora, dia 29, nós vamos realizar o primeiro debate com os candidatos a vereador de Teresina, aqui na Banca de Sapateiro, a partir das 11 horas da manhã. Esses candidatos foram indicados pelos partidos. A nossa direção encaminhou ofícios a 15 partidos que têm representação na Câmara dos Deputados e no Senado. É preciso ter 5 parlamentares nessas duas casas. Esses 15 partidos já indicaram quem vai participar do debate. Amanhã eu trago aqui os nomes. Na quinta-feira vão ser Podemos, já indicou o seu, PSD de Dado, já indicou o seu, e PDT, já indicou o seu também, tá? Mas todos os 15 partidos vão participar dos debates aqui na Banca de Sapateiro. Então não perca, quinta-feira, 11 horas da manhã. Dr. Carlos Júnior, propaganda na internet, no Instagram, no Facebook, candidato postando vídeo, pedindo voto, pode? Isso é plenamente permitido. Hoje, nosso grande canal de comunicação com a sociedade é as redes sociais. Você consegue, na palma da mão, poder falar para milhares de pessoas. E nós temos que dar oportunidade. Eu sempre digo, e bato nessa tecla, de que nós temos que banir o abuso do poder político e o abuso do poder econômico. Há tempos atrás, quando não existia rede social, o que valia mais era, por exemplo, quem tinha entidade, que era gestor de entidade pública, que usava a entidade como trocadilho de apoio e o dinheiro da máquina pública para o trocadilho de votos. E ele saía na frente, porque infelizmente tinha pessoas que se vendiam. Hoje não, hoje com as redes sociais, quando na palma da mão você consegue dar um clique e consegue denunciar atos de abuso de poder político e abuso de poder econômico, que você consegue abrir a mente das pessoas para que nós possamos fazer uma democracia, uma igualdade, para que o uso da máquina pública seja destinado à coletividade, não para si próprio, a gente consegue ver, vislumbrar, visualizar
um país mais justo, uma cidade mais bem adequada na aplicação dos seus recursos, possamos ter uma educação de qualidade, possamos ter uma saúde de qualidade, possamos ter uma pavimentação de qualidade, enfim, é necessário que se haja essas denúncias, essas manifestações em viva voz, pessoas com coragem para denunciar, para falar, para gritar e dizer nos 4 cantos do país que nós somos livres e nós somos os verdadeiros detentores do poder. Não pode ser concentrado na mão de uma pessoa só. Muito bem, também pode. Então pode pedir voto nas redes sociais. Dr. Carlos Júnior explicou a maneira democrática, inclusive, porque o custo é bem mais baixo. Pode carreata, motociata, bicicletaço, caminhada, corpo a corpo. E pagar gasolina para quem vai participar desses eventos ou dar lanche. O candidato pode? Isso é um absurdo. Não pode nem dar gasolina, nem dar lanche. Quem vai para uma carreata, quem vai para uma manifestação pública, ela vai com idealismo, porque acredita naquele candidato, porque acredita nas propostas, porque acredita na manutenção ou na mudança, porque a gente tem que manter o que é bom e mudar o que é ruim. Então essas pessoas elas vão lá, e não porque estão ganhando combustível, que eles ganham 30 litros de combustível, gastam 2 e sobra 28 litros para poder andar. Não, isso aí é uma manifestação clara de compra de voto e é uma decadência democrática. Então isso não é permitido e eu conclamo a todos que possam ver essa prática, que denunciem, chamem o Ministério Público para denunciar esses atos, chamem a Ordem dos Advogados do Brasil, as subseções das suas cidades, as comissões eleitorais da OAB, que está em todo o estado do Piauí, para que possa denunciar esse tipo de ato e a gente banir essas ações, que eu tenho certeza que os juízes eleitorais vão estar apostos para punir esse tipo de ato, porque pessoas que fazem isso não merecem sentar na cadeira de qualquer órgão público. E também, claro, não pode pagar para a pessoa colocar adesivo no carro, né, doutor Carlos Júnior? Claro que não. Os adesivos eles podem ser usados com uma manifestação própria, né, nos carros, ou pode usar, por exemplo, as bandeiras, né, em locais públicos, mas não pode, por exemplo, pregar adesivo em um prédio público, né, em um porte. Pode distribuir santinhos, né? Pode distribuir santinhos, tranquilamente, a manifestação lista, né, do seu candidato, dizendo o número, colocando lá um lema, proposta, pode ser feito. Agora você colar em prédio público, você sujar as ruas, né, porque é uma prática terrível. Para poder propagar o candidato, eles chegam no local e enchem as ruas de santinho no chão para que as pessoas passem e olhem e fixem na mente aquele candidato. Isso é prática politiqueira, suja, mentirosa, imoral e deve ser banida. A gente via muito os cavaletes. Hoje eles sumiram. É porque também causavam poluição, né, doutor Carlos? Causava poluição, inclusive deixava a cidade feia, né? Feia, né? Aqueles cavaletes, isso não deve ser permitido realmente. Muito bem. O Luiz Mário diz assim: só o que rola no dia da eleição é a boca de urna, compra de voto no local de votação. Não pode, né? De jeito não nenhum. Pode, não a é boca de urna não isso, pode. Infelizmente é uma prática, mas eu acredito nas instituições, eu acredito no Ministério Público, eu acredito no Poder Judiciário, eu não acredito na Polícia Militar, na Polícia Civil, que todos eles estão imbuindo esforços para que isso não aconteça. Eu acredito na penalidade pelos juízes eleitorais, pelos desembargadores, enfim. Eu acredito na imparcialidade. Nós todos temos que acreditar no que é bom, não é? E dar exemplo e praticar o que é correto e não ter medo, não se intimidar de denunciar e evitar os conchavos políticos, que é o que mais acontece. Lembrando, viu, gente, que a propaganda eleitoral gratuita no rádio e na TV começa sexta-feira agora. Sexta-feira, 30 de agosto. Aqui no nosso programa, ela vai interferir porque ela vai de meio-dia a meio-dia e 10. Cedinho de 7 a 7h10 no rádio e de meio-dia a meio-dia e 10 aqui no rádio. Então a gente vai fazer uma pausa todo dia entre 12 horas e 12h10 para a propaganda. Já na TV, no Agora Brasil, é de 1 a 1h10. Então o Agora Brasil vai começar um pouquinho mais tarde, né? Um pouquinho mais tarde, a partir de 1h10. E olha, a Maria Luísa, né, a advogada, está parabenizando ao Dr. Carlos Júnior pela entrevista, por sua atuação como conselheiro federal da OAB e pergunta se é verdade que o senhor vai ser candidato a presidente na eleição de novembro deste ano da OAB. O meu nome sempre esteve à disposição da advocacia desde 2015, Ari, quando eu entrei como membro da Comissão de Prerrogativas e lá me dispus voluntariamente de trabalhar pela advocacia. Quando fui presidente da Subseção de Barras, sempre procurei enaltecer
a classe. E agora como conselheiro federal. Porque eu sou advogado. Eu sou advogado totalmente militante privado. Eu vivo dos alvarás, eu vivo das migrações dos RPVs, enfim. Eu sinto a necessidade do que é, por exemplo, a justiça funcionando. E é assim que eu acho que um gestor de ordem deve ser. Imbuído em um propósito de melhorar e valorizar realmente a advocacia. Com políticas preventivas, fazendo que a OAB deve ser respeitada e enaltecendo o profissional. Sabendo que o advogado, ele é quem inicia o processo. E eu sempre digo que é o protagonista do Poder Judiciário brasileiro, da justiça brasileira. Não existe justiça, não existe promotor, não existe juiz sem um advogado. O advogado é que defende o cidadão. Então eu sempre vou defender a advocacia em qualquer lugar que eu esteja. Seja como conselheiro federal, presidente da subseção, presidente seccional, em qualquer lugar que eu esteja, com o meu coração encharcado de emoção, de amor pela profissão, e de gratidão por ela me sustentar até hoje, por ela pagar o colégio das minhas filhas, a prestação do meu carro, a talão de luz do meu escritório, é que eu vou carregar isso no coração. A bandeira de defesa está erguida, eu levarei ela na mão, se for preciso, ao Palácio da Advocacia Piauiense. Muito bem, respondida então a pergunta. Muito obrigado, doutor. Excelente semana para o senhor. Um abraço a todos, viu? Deus abençoe a Advocacia Piauiense. Vamos para o primeiro intervalo